Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu gostaria de agradecer a todos vocês que deixaram comentários nos vídeos anteriores e também vou responder algumas dúvidas que ficou, né? Ficou uma dúvida aí com relação à carta de habilitação da Harumi, né? Perguntaram se a Harumi não poderia ter feito a transferência da CNH brasileira para a japonesa. Então, isso de fato teria sido melhor se ela tivesse feito. Inclusive, quando a gente chegou aqui no Japão, eu falei para ela fazer isso, né? E naquela época ela não tinha muito interesse em dirigir, né? Eu falei, mas mesmo que não use, né? Faz o documento e deixa guardado, né? Aí de repente, se um dia precisar, aí já está em mãos aí, né? É só fazer o uso aí da carta. E de fato, se você mora em uma região assim, que tem tudo por perto, né? Como eu havia comentado aí, já tem um vídeo antigo que eu falo, né? Que a gente morava lá em Kagamigahara e tudo era perto assim, né? Do apartamento que a gente morava. Então isso aí fica com uma dica aí para quem vai procurar casa para alugar, apartamento, né, para alugar. É bom procurar algum lugar assim que tenha tudo nas proximidades, né? Isso faz com que você economize combustível, né? Não precise fazer o uso do carro, ou mesmo que você possa viver aqui sem ter um carro, né? Eu conheço pessoas que trabalham lá na fábrica que não tem carro, já está anos e anos aqui no Japão e não sentem falta do carro, né? Eles não fazem uso do carro. A gente tem que levar em consideração que o carro ele gera despesa, assim, né? Não só no combustível, mas a gente tem que lembrar do seguro, né? Que você tem que ter do carro. E aqui também você tem que fazer a cada 2 anos o Shaken, né, que é a vistoria. Então, se você colocar tudo isso aí na ponta do lápis, às vezes é muito mais vantajoso você morar num local onde você possa fazer tudo a pé ou de bicicleta do que você ter um carro, né? Tem locais que a gente vai, por exemplo, que é muito melhor você ir de trem do que de carro, né? Nagoya, por exemplo, onde o estacionamento é muito caro, às vezes compensa mais você estar indo de trem mesmo. E quanto à carta da Harumi, como eu estava falando, né? Naquele momento ela não tinha interesse nenhum em tirar a carta, porque ela fala que para dirigir aqui ela não tem tanta confiança quanto no Brasil, né? Aqui tem muitas ruas que são bem estreitas, né? Você tá vendo que essa rua aqui é bem estreita, só passa um carro. Tem ruas que é muito mais estreita do que essa aqui, né? Então depende do local para onde você vai, né? Você vai encontrar esse tipo de trajeto, né? Que você vai ter que fazer. Então, por conta disso, ela não quis tirar, mas eu acho que é importante ter, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? De repente você precisa para alguma emergência e você já tem lá, né? Por mais que você não queira fazer o uso diariamente, mas pode ter alguns casos de emergência que você vá necessitar desse documento, né? E naquela época era mais fácil você fazer a transferência. A prova era mais fácil, só que no decorrer dos anos aí andou acontecendo alguns acidentes envolvendo estrangeiros e o governo achou melhor mudar a forma, né, de você fazer essa transferência da CNH brasileira, estrangeira, né, seja de que país for, para a japonesa. Então aumentou o número aí das questões, né, que você tem que fazer, além do teste prático, né? Mas mesmo assim é mais fácil você fazer a transferência do que você tirar a carta do zero, né?
no sentido não de facilidade, mas mais barato, digamos assim, né? Então hoje, como a carta do Brasil da Harumi está vencida, ela não pode fazer essa transferência. Para fazer isso você tem que estar com um documento válido ainda, né? Então se hoje ela quiser tirar a carta, ela teria que fazer como se fosse do zero, né? Fazer uma autoescola, tudo. E o valor, ele está passando da casa dos 300 mil, né? Não é uma coisa muito barata. Enquanto que naquela época, para ela fazer essa transferência da carta brasileira para a japonesa, a gente gastaria em torno de 30 mil ienes. Isso com uma pessoa levando ela até lá para fazer esse trâmite todo, né? Se você fosse direto, obviamente que sairia mais barato. Mas enfim, são opções que as pessoas tomam na vida que às vezes podem fazer um pouco de falta aí no futuro, né? Hoje a gente mora bem assim, numa região mais afastada do centro, então seria um bom negócio ela ter essa carta, né? Teve um vídeo que eu comentei também que muitas pessoas estavam colocando terrenos aí à venda, né? Aqui, se vocês olharem, ó, é bem grande aqui essa área aqui, né? Aqui dá para esse lote só aqui dá para dividir em acho que mais de 4 aqui, né? Dá para fazer mais de 4 lotes aqui, construir casa e vender. Mas a área que eu estava vendo é muito maior que isso aqui. Não é pequeno igual o que vocês estão vendo aqui, ó. Aqui também tem uma outra área. Aqui eles ainda vão plantar, né? Já inclusive acho que daqui a pouco começa aí preparar. Aqui já mexeram alguma coisa, né? Então tudo isso aqui, ó, vai embora para lá. É tudo área produtiva aqui, né? Só lá no fundo lá que tem uns terrenos ali que eu sei que tá alargado porque só tem mato ali, né? Então ali eles não estão produzindo nada. Mas são áreas grandes, muito maiores do que isso aqui, que eles estão colocando à venda. Mas ali para frente tem uma parte que tem uma área bem parecida com o que eu vi lá em Inuyama, né? Só que é um pouquinho menor, né? Mas se eu conseguir ir até lá agora, eu vou gravar e vou colocar as imagens aqui enquanto eu tô falando. Opa, desculpa aí cortar o vídeo de repente, ó. Eu vim até aqui, tá ventando bastante, não sei como que tá o áudio, mas olha aqui, ó, essa área aqui é bem grande, tá vendo ali, ó? Continua ali. E são áreas desse estilo aqui, só que lá, né, como eu comentei, em Inuyama é maior, né, são os terrenos de lá. E estão colocando à venda, tá vendo? Ó, tudo isso aqui é para plantar arroz aí, né? E isso continuava pro lado de lá também, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver que tem umas casas novas ali. Aquilo ali também era desse estilo de terreno aqui, que foi vendido e fizeram vários lotes pequenos ali e construíram casas, tá vendo? É isso aí que está acontecendo bastante, né, em vários locais aqui no Japão. E eu tinha comentado ali também daquele JA, tem um ali bem na esquina, ó. Não sei, não dá pra vocês verem aí, ó. Tem uma plaquinha verde bem ali assim, ó. Ó, tá vendo? Cheguei um pouquinho mais perto pra vocês verem. Aqui tem uma unidade. Então isso aí eu acho que tem alguma relação aí com os agricultores ali, né? Então, como eu tinha falado aí no vídeo, quem souber aí mais informações aí deixa no comentário. Eu já ouvi falar que essa JA aí, ela faz também empréstimo, né? Quem quiser fazer empréstimo, inclusive para tirar a carta, que eu tava falando da carta, que é bem caro aqui, né? Mais de 300 mil ienes para tirar, você pode fazer a juros baixos, né? Fazer um empréstimo com eles aí. E para quem for comprar carro também, você tem condições de fazer, pegar o orçamento lá, como que fala?
o valor do carro, né? Você pede um documento lá com os valores e você traz aí e consegue fazer um financiamento com juros muito mais baixos do que você conseguiria numa loja de carro, né? Então você teria que ir num escritório aí mais próximo aí da sua casa que mexe com isso aí, né? Eu sei que não são todas as unidades, né? Mas eu ouvi falar que dá para fazer isso aí. Beleza? Vamos voltar pro vídeo aí. Hoje tá previsão de chuva, se bem que o céu aí parece que tá limpo, né? Tá bonito. Mas a previsão é de chuva para hoje. Estamos com 18 graus. Uma temperatura bem agradável, né? Não tá frio. E isso é bom. Então, para quem estava perguntando, esse tipo aqui de terreno é tipo o produtor que vende mesmo, né? Não é para uso pessoal isso. Então eu não sei, eles devem fornecer, deve ter algum, como que fala? Tipo uma cooperativa, né, do Brasil, deve ter alguma coisa nesse sentido aí. Eu não posso falar nada porque eu não conheço ninguém que realmente mexa com isso aqui, né? Então fica difícil. Eu conheci um japonês que ele tinha uma área, não sei se é muito grande a dele, mas ele vendia arroz assim no boca a boca, sabe? Conforme ele ia vendendo para pessoa, essa pessoa indicava, né, outras pessoas para ele, então ele tinha os clientes, ele vendia saco de 30 quilos, né, e num preço bem mais barato, né, valia bastante a pena. Para quem fazia assim um consumo grande, né, eu acho que vale a pena para você ter aí saco de 30 quilos, mas para quem não consome muito, aí é complicado você manter uma quantidade grande, né? Eu não sei se é fácil criar aqueles bichinhos no arroz, mas como a gente ultimamente não está consumindo muito, por isso eu não comprava com ele. Mas eu conheço pessoas que faziam, né? Compravam dele, faziam uso do arroz dele e falava que era muito bom, né? Então ele já mandava aquele arroz já pronto, né? Não é aquele com, como que fala, que tem a casquinha que você tem que levar nas máquinas. Tem umas máquinas aqui espalhadas pela cidade que você faz essa limpeza aí. Enfim, essa pessoa já saiu da fábrica. Se ela estivesse lá ainda, eu poderia até perguntar para ela como que funciona. Porque aqui existem uns... em todas as cidades tem, né? Um local, está sempre escrito as iniciais JA. E eu tenho uma leve impressão que isso aí é algo relacionado assim com esses produtores aqui, né? Tipo uma cooperativa. Dá essa impressão. Para quem tiver o conhecimento aí do que se trata esse JA aí, deixa um comentário aqui embaixo para a gente poder entender melhor também. Esses vídeos que eu faço aqui de caminhada, eu trago nesses bate-papo o Japão sob a minha ótica, né? Da forma que eu vejo. Então isso aqui não é uma verdade absoluta, né? É simplesmente a minha opinião, né? O que eu sinto através do convívio que eu tenho, que é pouco, né? Perante a sociedade. Então a gente só trabalha, né? A maior parte do tempo. E a gente tem um contato com o pessoal da fábrica só. Então isso não vai me trazer aí, como que se diz, a grande parte assim da cultura, né? Ó, esse terreno aqui, como que tá o mato aqui, ó, a altura que tá isso aqui, ó, tá vendo? Isso aqui tá totalmente abandonado. Então, e eu acho interessante o pessoal que faz o comentário nos vídeos que
estão aqui desde pequeno, né? Teve um comentário no vídeo anterior de uma pessoa que está desde pequeno aqui, estudou aqui, cresceu aqui no Japão, né? Então essa pessoa aí, ela já está mais inserida dentro da cultura, né? Então ela sabe mais como que funciona aqui a sociedade aqui do Japão, né? São pessoas assim que têm mais autoridade para estar falando sobre diversos assuntos, né, relacionados à cultura japonesa. E eu acho legal que esse pessoal aí participa comentando, né, deixando aí a opinião. E é bom saber assim que às vezes o que a gente consegue perceber aqui, de fato é mais ou menos como que é a posição, né, o sentimento do povo japonês, né? Eu estou falando isso no sentido assim, no outro vídeo eu falei sobre a questão da xenofobia, né, que as pessoas têm esse sentimento, mas ficava guardado dentro de si, e é mais ou menos isso aí que a pessoa relatou no comentário, né? Então, se tiver mais pessoas aí que tem, né, essa convivência maior dentro da sociedade e puder deixar o comentário, as suas experiências, isso é legal porque aí a gente vai entendendo como que funciona a sociedade aqui no modo geral. Beleza, pessoal? Então é isso aí, hoje eu vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo. Fui!